Prefeito Dr. Santana, Manuel Santana, mas vou começar a chamar já de Dr. Santana. Agradeço enormemente pela sua presença aqui no nosso programa Boas Práticas de Gestão. Eu gostaria que o senhor iniciasse fazendo assim uma panorâmica do que é Juazeiro hoje, o peso de uma cidade com mais de 250 mil habitantes, não é? Como é administrar Juazeiro do Norte? Juazeiro hoje é uma cidade que tem em torno de 250 mil habitantes, é uma cidade que é a referência maior de uma nova região metropolitana do Ceará e que atravessa um momento especial da sua vida. É um momento em que a cidade cresce de forma vertiginosa em praticamente todos os segmentos da construção civil, com o surgimento de diversos loteamentos, prédios que surgem do dia para a noite. Isso tudo movimentado por um forte crescimento também das universidades a nível local, um comércio que se agiganta, que hoje ele não é mais pensado somente a partir de Juazeiro, mas como Juazeiro referência dessa região metropolitana, com um mercado consumidor de aproximadamente 2 milhões de pessoas, e cresce no esporte, cresce na cultura, cresce principalmente nas romarias, que esse é o fator maior de desenvolvimento da nossa cidade. Então, a cada ano, as romarias de Juazeiro tornam-se mais vigorosas, mais bonitas, mais organizadas e com maior participação de rumeiros e daqueles que vão em Juazeiro movidos pelo turismo religioso. Então, é um momento espetacular na vida da nossa cidade e a gente sente a cada dia a presença de novos investidores e novos empresários que procuram Juazeiro para apresentar um projeto novo, para participar desse crescimento e desse momento espetacular da nossa vida e na nossa cidade, às beiras do seu centenário. Com certeza. Prefeito, daqui a pouco nós vamos falar um pouco, dedicar uma parte do programa para o centenário, né? Prefeito, naturalmente o senhor como médico, né, começou sua carreira como vereador, sente a necessidade de uma gestão e de fazer uma gestão mais participativa, até por integrar um programa de governo como o do PT. Como é que tem sido a organização da sua gestão? Governar Juazeiro é muito difícil porque nós herdamos uma cidade com um grau de complexidade muito grande do ponto de vista de falta de recursos humanos, de insuficiência de recursos financeiros para os investimentos que são necessários. Uma cidade que ela praticamente apresenta carência em todos os sentidos, da escola, da saúde, das vias urbanas, e a gente precisou reorganizar tudo isso. Então não é uma tarefa fácil, não é uma coisa que se faça do dia para a noite, mas passos importantes nesse sentido já foram dados. De tal forma que a cidade, hoje, assume cada vez mais aquele aspecto de uma capital de uma região metropolitana, uma cidade referência. E como a cidade cresce a passos muito largos, às vezes torna-se difícil a máquina administrativa acompanhar esse crescimento vertiginoso. Aí se faz necessário o apoio indispensável do governo do estado e do governo federal para a gente poder atender as demandas que são natural desse crescimento rápido, veloz que a cidade atravessa. Até a burocracia eu acho que emperra um pouco. O governador Cid Gomes reclama muito da burocracia, passou também um ano se arrumando a casa, arrumando o governo, fazendo caixa para poder deslanchar. Em Juazeiro é isso também que está acontecendo? Juazeiro é isso também, não é diferente. Eu vi o próprio presidente Lula, recentemente, por ocasião do lançamento do PAC 2, ele se referia que às vezes a gente quer fazer as coisas e não consegue fazer na velocidade necessária, nem que a gente gosta, nem na velocidade que a população reclama e que deseja ver atendido as suas reivindicações. Então a gente atravessou em Juazeiro esse problema também, atravessa esse problema também. A gente procurou resolver isso qualificando os nossos recursos humanos, com consultorias e assessorias que tenham especialização exatamente para resolver essas dificuldades que são inerentes da administração pública, e acredito que gradativamente isso vai sendo aos poucos superado. E o orçamento de Juazeiro para 2010? Qual é o orçamento e como é feito esse orçamento? Nós tivemos uma dificuldade com o orçamento em 2009. O orçamento ficou bem abaixo da expectativa que foi feita na gestão anterior. Para esse ano, a gente tem uma expectativa bem melhor e inovamos em Juazeiro, já que não era uma prática da cidade, mas é uma prática do Partido dos Trabalhadores, com o orçamento participativo.
Então, a gente vai às comunidades, a cada bairro é feita uma audiência pública, onde são consultadas as pessoas sobre quais as prioridades de cada comunidade, e a gente também adotou uma prática de ir aos bairros semelhante ao que o governador Cid faz com o governo na sua cidade. A gente vai até o bairro das pessoas também para conversar, prestar serviços e também ouvir a comunidade, quais são os seus anseios, quais são as suas reivindicações. E isso tem sido um diferencial, porque na verdade as nossas ações elas se voltam em cada comunidade para atender de forma prioritária aquilo que a comunidade julga o mais importante. E as pessoas gostam de participar. Nós chegamos a fazer um conselho popular na cidade, em cada bairro, e um grande conselho da cidade, que reúne ao todo em torno de 250 conselheiros, que são ativos, que são dinâmicos, que reivindicam, que apresentam projetos, apresentam propostas, e a gente, na medida do possível, procura se nortear por essa referência que vem das comunidades. Prefeito, 1 ano e 4 meses só de gestão, o que a gestão Juazeiro já tem para apresentar? Eu li que são quase 200 obras, ou mais de 200 obras. A gente tem aproximadamente 200 obras entre construções, edificações, reformas, a parte da educação, tendo em vista garantir um ensino de qualidade. A gente procurou trabalhar muito a parte física das escolas para acolher de forma melhor, de forma mais digna os estudantes, e hoje em torno de 68 escolas estão sendo reformadas, estão sendo ampliadas. Priorizamos a questão do livro didático, a remuneração dos professores para que eles se sintam mais à vontade, mais tranquilos para lecionar, a qualificação desses professores, o fardamento escolar, que pela primeira vez a gente conseguiu garantir aos estudantes de Juazeiro fardamento completo, com 7 itens. São quantos mil alunos hoje em Juazeiro? São 38 mil estudantes que a gente presta. Em quantas escolas? Em 103 escolas, e dessas aí 68 estão sendo recuperadas, que precisavam não só da pintura, mas da ampliação, do ventilador, enfim, do espaço para o lazer nas crianças na escola. São mudanças que são profundas, que a gente tem como prioridade na educação. Ok. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o trânsito de Juazeiro. Inclusive, eu vi uma notinha no jornal, esse final de semana, comentando na troca de uma feira, uma coisa até certo ponto pequena, mas eu acho que a feira é uma coisa muito importante na cidade, mas ela também tem que deixar que as outras coisas aconteçam. Por que a mudança dessa feira e como é que está o trânsito em Juazeiro? Essa feira é um problema crônico na cidade. Era uma característica própria do vilarejo Juazeiro. Era uma feira que ocupava uma das ruas mais importantes do centro comercial de Juazeiro, e a gente teve a preocupação de mudar de local essa feira, sem, no entanto, prejudicar os feirantes. Então a gente procurou primeiro assegurar, discutindo com eles, um local viável comercialmente, um local mais higienizado, mais receptivo ao comércio, propício ao comércio, e eles mudaram de local sem problemas, sem nenhum atrito, sem nenhum mal-estar maior. E a rua ficou desobstruída e é uma artéria importante para o trânsito de veículos em Juazeiro. Juazeiro é uma cidade que tem muitas ruas que foram feitas ainda na época que se circulava com pouquíssimos carros, até mesmo de carroça, e não suporta hoje o trânsito intenso que Juazeiro tem. Juazeiro tem uma estimativa em torno de 60 mil veículos. Alguns deles... Fora as motos, hein, prefeito? Fora, me parece que tinha uma estimativa em torno de 18 mil motos. Interior sempre tem muita moto. Muitas motos. Alguns carros não têm placa de Juazeiro, mas também são de lá, porque eles emplacam no estado vizinho, porque é mais barato o IPVA. Isso sem contar os romeiros também. E sem contar os romeiros. O que é que ocorre? A cidade precisa passar por uma grande transformação para se adequar a esse grande volume de veículos que circulam nela. Então a gente está lutando para abrir novas avenidas, existe um plano diretor para isso. É necessário a construção de viadutos. Um anel viário vem por aí? O anel viário é uma obra que nós contamos desde já com o apoio do governador Cid Gomes, que vai fazer aproximadamente 25% dessa obra. E o resto a gente está tentando incluir no PAC 2, no Programa de Aceleração do Crescimento 2. O nosso projeto já está sendo submetido à análise e eu tenho uma grande esperança de que a gente seja contemplado com essa obra.